Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Carita Rosa e hoje estou aqui com a Poliana Rezende, nutricionista. Antes de começar o programa, eu vou perguntar para vocês, já se inscreveram no meu canal? Se inscreve aqui, curte, compartilha e se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Poliana, como que é a alimentação saudável para uma gestante? Qual a proporção dos alimentos? Existe isso? Como que eu faço para orientar uma gestante a comer bem? Tudo bem, Carita, obrigada. Olha, quando a gente fala de alimentação para gestante, a gente precisa pensar na questão dessa combinação dos alimentos, dos grupos alimentares, pensando que ela tem uma necessidade de acordo com cada trimestre. Então, isso é um fator fundamental de pensar, que o primeiro trimestre as necessidades são diferentes do segundo e são diferentes do terceiro. Então, a gente precisa pensar nessa porcentagem dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios, pensando que ela está gerando um feto. Então, ela precisa de uma demanda de nutrientes para a formação desse feto. Então, é pensar nessa combinação, frisando principalmente na questão de carboidratos, porque se a gente aumenta muito essa concentração de carboidratos, a gente aumenta a chance de um desenvolvimento de diabetes gestacional. Gestante tem que ter um aporte nutricional calórico maior do que não gestante? Precisa e de acordo com cada trimestre a gente tem uma recomendação dessa caloria, além da distribuição dos macro e dos micronutrientes, a gente precisa pensar nessa caloria. Lembrando que, aproveito para falar do ganho de peso. A gente tem uma recomendação de ganho de peso de acordo com cada trimestre. Então, não tem essa regra de 9 quilos durante a gestação. A gente tem uma margem que a gente tem de ganho de peso. E por que eu puxei esse gancho do ganho de peso? Porque se a gente insere muita gordura, muita proteína além do recomendado, não só o carboidrato, proteínas e gorduras também têm calorias. Então a gente precisa pensar nessa questão para não ter um ganho de peso muito exagerado. Porque se ela ganha muito peso num curto tempo, aumenta a chance também de uma hipertensão. Hipertensão, diabetes, sim, dores, sim, né? Dor no quadril, joelho, tornozelo. E assim, Poliana, é importante a mulher, a gestante, saber uma coisa. Você vai ter uma demanda calórica maior. E sim, você vai ter que comer mais. E existem formas para que essa alimentação aconteça da melhor forma possível, que você ganhe peso, mas dentro de uma escala que seja saudável. Então, não é isso, eu não vou ganhar peso nenhum ou vou ganhar peso demais. Tudo é o equilíbrio. Poliana, existe alguma... Como que eu oriento uma gestante a se alimentar? Olha, um ponto muito importante quando a gente fala da gestante é pensar no fracionamento das refeições. Porque se ela faz um jejum muito prolongado, a gente aumenta a chance do desenvolvimento dessas doenças e também de um parto prematuro, de um bebê pequeno para a idade gestacional, às vezes até uma toxicidade no feto, porque se ela fica muito tempo em jejum, se ela consome pouquíssimo carboidrato, a gente tem um aumento dos corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são substâncias químicas que são formadas no nosso organismo com essa baixa ingestão de carboidratos, principalmente, e eles são tóxicas. Essas substâncias são tóxicas para o bebê. Então é pensar... Isso atrasa, os corpos cetônicos, eles atrasam ou eles, eu vou usar a palavra, danificam os neurônios. Então, às vezes, essa mulher fez um tipo de alimentação, esse bebê fez uma restrição de crescimento e lá na frente, quando esse bebê nascer, ele vai ter dificuldade no aprendizado. Então, muita coisa que nós fazemos no pré-natal já é pensando aqui na gestação, no parto e no pós-parto dessa criança. Tá? E Poliana, mostra pra gente um prato saudável. Olha, vamos lá, vou aproveitar essa deixa para mostrar 2 pratos que a gente tem. Eu vou abordar aqui um mito já que a gente tem com relação à alimentação.
Porque se a gente for parar para pensar, esse prato aqui, ele tá colorido, ele tem uma mão, ele tem uma manga e tem uma panquequinha. A gente pensa nessa panquequinha com as frutas. Eu achei, gente, esse prato maravilhoso, tá? Deixa eu te falar que eu tô amando esse prato, mas eu já levei um pito aqui da Poliana. Ele é delicioso, ele é interessante, sim, mas a gente precisa pensar que aqui a gente tem só fonte de carboidrato. E quando a gente, igual eu falei, quando a gente pensa na gestante, a gente não pode ter uma alimentação com fonte só de carboidrato, porque a gente pode ter um pico de glicemia e não é interessante pra gente. Já esse prato aqui, que muita gente pode olhar e pensar, ai, mas tem um biscoito de queijo. Pois é, mas ele Foi tem... o que eu pensei. Ele tem um biscoito de queijo, ele tem as frutas, os dois são fonte de carboidratos, mas a gente tem o queijo aqui. Esse queijo é uma fonte de proteína. Aí eu aproveito para a gente falar uma coisa, índice glicêmico e carga glicêmica. A gente precisa pensar na carga glicêmica da refeição. Então, esse prato, ele tem uma carga glicêmica mais alta do que esse prato, porque aqui a gente tem uma fonte de proteína e a gente consegue dar uma equilibrada nesses macronutrientes. Então vamos lá. Somente um profissional capacitado pode nos ajudar como fazer essa interação dos alimentos, né? Quando a Poliana fez esse prato aqui, eu gostei desse, quero falar, né? Mas já aprendi que não foi o correto por causa do grupo alimentar, tá? Então, fica a dica, é isso por hoje.